O filme Interestelar encantou todo mundo com diversos fenômenos físicos, como buracos negros, buracos de minhocas, exoplanetas, ondas gigantes e dilatação temporal. Mas será que esses fenômenos são pura ficção ou tem alguma base científica? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e veremos que tem mais ciência envolvida no filme do que era de se esperar. Eu acho que você já deve imaginar, mas se você não assistiu esse filme ainda, saiba que tem spoiler. Desculpa, gente, não dava pra fazer esse vídeo sem spoiler. Oi, gente! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Física na UEL. Oi, meu nome é Gabriela, tenho 22 anos e sou formada em Física pela Unesp. Eu gosto de falar de ciência de uma forma um pouquinho mais colorida no meu Instagram, Mina da Física, mas também estou aí perdida em outras redes sociais como o TikTok e o Twitter. No filme Interestelar, a gente tem uma realidade retratada para a humanidade de um futuro não tão distante do agora. E nesse futuro, a peste agrícola está incontrolável e por conta disso, a humanidade está quase entrando em extinção. E por conta desse caos todo que está reinando aqui na Terra, os habitantes decidem fazer uma viagem interplanetária para encontrar um substituto para a Terra. Fazendo isso, eles criam um buraco de minhoca que estaria dentro do sistema solar, capaz de teletransportar eles para outras galáxias. Doideira! E eles encontram alguns candidatos, a ideia é essa, só que esses candidatos eles estão rondando a órbita de um buraco negro supermassivo chamado Gargantua. Bom, o roteiro recebeu consultoria do físico teórico Kip Thorne, que se certificou de que a imaginação do diretor não distorcesse os cálculos matemáticos a ponto de criar cenas totalmente implausíveis. Segundo ele, a história é uma mistura de questões físicas bem fundamentadas e algumas especulações científicas possíveis, mesmo que as chances delas ocorrerem na vida real não sejam consideráveis. Como os efeitos da microgravidade são danosos para o corpo humano, foi necessário a utilização de uma gravidade artificial na nave que eles usaram. Para você ter uma noção das alterações que o corpo humano pode sofrer, eu separei uma lista aqui com algumas coisas. Vai desde dor de cabeça, cansaço, enjoo, insônia, desidratação, até perda de apetite, perda de massa muscular, densidade óssea, volume de sangue, risco de pedras no rim, anemia, deficiência imunológica, alteração no ritmo cardíaco e na pressão da retina, e desorientação espacial. Ou seja, o corpo não entende qual lado é para cima e para baixo. Agora imagina quando é preciso ficar muito tempo no espaço, como acontece em Interestelar. Para minimizar os efeitos da microgravidade, os cientistas criaram uma espécie de gravidade artificial em espaçonaves. Mas como que funcionaria essa ideia? Uma forma de fazer isso é criar um movimento de rotação, só que para o sentido contrário, o sentido oposto. Isso tornaria, então, uma gravidade artificial. O que seria isso? Pensa, então, que a parede ali da espaçonave viraria o chão. Essa ideia é meio doida, mas a gente tem essa sensação, às vezes, quando a gente está dentro de um carro, a gente faz uma curva muito fechada e parece que a gente está sendo sempre jogado para fora ali da curva. Mais ou menos isso daí. Tá, falamos daquele tal buraco de minhoca que estaria, então, no sistema solar, mas o que seria isso? Isso existe? Existe em outros sistemas? Por enquanto, toda essa ideia de buraco de minhoca é apenas uma suposição. É uma ideia que a gente tem em matemática ainda, em fase de elaboração, que poderia servir como um atalho para a gente viajar a longas distâncias. Então, a ficção científica ama buracos de minhoca, porque é um jeito fácil de explicar coisas difíceis. Quem não gosta, não é mesmo? E o que seria esse buraco de minhoca? Bom, o buraco de minhoca é uma suposição, tipo, a gente chama até de ponte de Einstein-Rosen. Por quê? Ele serve para facilitar o trajeto entre dois pontos. Imagina uma maçã e aqueles bichinhos de frutinha, tipo uma minhoca, a gente usa a minhoca mesmo para isso. Se ela tá no ponto aqui em cima da maçã e desce até embaixo, ela tem que dar uma maior volta. Mas se ela for comendo o meio da maçã, ela vai ter um atalho. E é justamente isso a ideia de buraco de minhoca. O buraco de minhoca
no espaço-tempo agora, quando a gente fala da ficção científica, seria uma ponte entre o espaço-tempo para facilitar a passagem. Então vamos pegar aqui essa folha de papel e vamos supor que ela é o tecido do espaço-tempo. O buraco de minhoca surgiria quando a gente dobrasse esse espaço-tempo. Olha aqui, meu dedo aqui tá num ponto da folha e o meu outro dedo tá aqui no outro lado da folha. A distância entre eles é grande, aqui, dependendo do referencial. Se eu dobrar agora a minha folha, o que acontece? Meu dedo tá aqui em cima agora, tá bem mais próximo desse meu dedo que tá aqui embaixo. Então a gente tem esse atalho. O que o buraco de minhocas iria fazer então? Iria juntar esse ponto com esse aqui, formando realmente tipo um buraco. Essa ideia foi teorizada, assim, é uma ideia hipotética, e que Einstein e Rosen, eles trabalharam com isso em 1935 para tentar achar atalhos de como viajar as longas distâncias do espaço. Então vamos usar buracos de minhoca, assim que a gente achar, já dá para usar e tal. Parece super fantástico, e sempre que parece muito fantástico a gente tem que duvidar. Sensacionalistas, né? Mas o que acontece? Para a gente ter esse buraco funcionando, a gente tem que ter uma ponte estável, uma ponte onde a gravidade ali não vá destruir nada que tenha dentro. E a problemática, matematicamente falando, desses buracos de minhoca é justamente isso. A gravidade necessária para manter esse buraco em pé, estável e que não irá interferir com as pessoas, os objetos que passem por dentro, é altíssima. Então precisaria de muita energia, um campo gravitacional gigantesco e provavelmente se a gente achasse um deles, eles esmagariam tudo que tá dentro. É complicado. Segundo Hawking, a única forma de manter o túnel aberto é através de alguma tecnologia que permita gerar uma força de repulsão entre as estruturas do buraco de minhoca. Isso para que ele não feche ou até mesmo não entre em colapso. Hoje em dia não tem indício de qualquer tipo de tecnologia com esse propósito, mesmo que seja teoricamente possível. Com isso, a gente pode inferir que, segundo o filme, os humanos do futuro já conseguiram ter acesso a essa tecnologia, com provável ligação entre as equações do professor Brand e de Murphy, possibilitando a construção ou criação de um buraco de minhoca próximo a Saturno. E aí, no momento que Cooper viaja por esse buraco de minhoca, ele chega em um planeta. Esse planeta é perto de um buraco negro e é chamado de Miller. Mas aí o que seria um buraco negro? Um buraco negro pode ser descrito como uma deformidade no espaço-tempo que engole tudo que estiver próximo a ele, até mesmo a luz. Isso acontece porque basicamente o campo gravitacional da sua superfície é absurdamente forte. O buraco negro do filme é chamado de Garganta, que segundo Thorne apresenta uma massa de aproximadamente 100 milhões de vezes maior que a do Sol. E ele tem um horizonte de eventos de 1 bilhão de quilômetros. Para você ter uma ideia, esse valor é 10 vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol. A rotação desse buraco negro é extremamente alta. É cerca de 99,9% da velocidade da luz, que seria a velocidade máxima permitida pela relatividade. A dilatação gravitacional do tempo é um fenômeno real que pode ser observado na Terra. Ele ocorre porque o tempo é relativo, ou seja, ocorre de formas diferentes de acordo com o referencial adotado. Quando você está em um ambiente com forte atração gravitacional, como ocorre próximo de um buraco negro, o tempo passa mais devagar comparado com pessoas que estão em um ambiente gravitacional fraco como a Terra. E também, por conta da teoria da relatividade, se um ser humano conseguisse escapar desse sugamento do buraco negro, ele teria uma passagem de tempo diferente. A gente tem a dilatação temporal quando a gente fala da relatividade. Portanto, essa pessoa que passou um certo tempo ao redor de um buraco negro, bem próximo do buraco negro, teria o tempo passado bem mais devagar do que, por exemplo, alguém aqui na Terra. Então, se eu, que tenho 22 anos, e fosse perto de um buraco negro, e alguma amiga minha de 22 anos continuasse aqui, pra mim, o tempo passaria super devagar. Talvez eu voltasse com 22, 23 ainda, enquanto ela voltaria, quando eu voltasse, ela poderia já ter quase 30 anos. Então existe essa diferença. Num buraco negro supermassivo, essa diferença seria muito maior, porque
Dependendo da gravidade, a gente tem uma dilatação maior e isso tem consequências. E essa ideia é mostrada no filme quando Cooper e a tripulação vão para um planeta chamado Miller. Lá, a gravidade é 133% a gravidade da Terra. Então, o que acontece? 1 hora nesse planeta equivale a 7 anos na Terra. A tripulação acaba ficando 3 horas nesse planeta, e quando eles retornam à nave, quando eles saem de lá, já havia passado 23 anos na Terra, o que foi assim super chocante, porque Cooper tem a sua filha que ele deixou lá algum tempo na Terra, e eles têm a mesma idade de quando ele saiu. Então é uma cena assim super chocante, é uma cena super triste, provavelmente você já viu algum meme disso, mas é difícil. Um outro efeito que acontece no planeta Miller é o chamado efeito de maré. Garganta tem uma força gravitacional tão grande que essa força tende a puxar o planeta. Miller tem uma força gravitacional que resiste à do buraco negro, mas não o suficiente para ficar intacto. Então o planeta ainda assim sofre com a deformação e, consequentemente, o efeito de maré, que nesse caso a água do mar é atraída pela gravidade de Gargantua. E é isso que gera aquelas ondas gigantes. E para finalizar, Cooper entra no buraco negro e percebe que o tempo é a quarta dimensão. Assim ele consegue chegar ao momento inicial do filme. É uma parte bastante confusa para muita gente, então para entender melhor isso vamos falar um pouco sobre a teoria desse rolê. Einstein passou os últimos 30 anos da sua vida trabalhando em uma hipótese chamada de teoria do campo unificado. Essa teoria combinaria o conceito matemático da gravidade com as outras 3 forças fundamentais da natureza: a força forte, fraca e a eletromagnética. Mas Einstein não conseguiu provar essa teoria e até hoje os físicos procuram resolver esse problema. E os cientistas, eles se questionam sobre essa outra dimensão, onde a gente teria uma libertação da passagem do tempo. A gente veria, então, um mundo fora dessas regrinhas tridimensionais. A gente veria com todos os ângulos a passagem da nossa vida. Isso é muito doido. Porque com essa ideia, a gente não teria essa questão do tempo fluido. Ontem, hoje, amanhã. A gente poderia mudar as consequências do tempo. Então, poderia mudar uma ação futura para trabalhar aqui no presente uma ideia, e isso ia bagunçar muitas coisas. E é exatamente isso que acontece no filme. Cooper e sua filha achavam que tinha um fantasma que deixava códigos em sua antiga casa, mas o fantasma era ele mesmo no futuro. E ele deixa a mensagem para Murphy, e foi assim que ela, quando estava adulta, conseguiu decifrar o código deixado pelo pai. E isso acabou mudando o destino da humanidade. Décadas depois da missão no planeta Miller, Cooper acorda numa estação espacial da NASA, e essa estação é o cilindro de O'Neill que orbita Saturno e serve de base para a humanidade viajar pelo buraco de minhoca. E aí, além disso, foi por conta dos efeitos da relatividade temporal que Cooper envelheceu apenas alguns anos e reencontrou Murphy, que já era uma mulher idosa. E são todas essas explicações que fazem eu achar Interestelar o filme mais perfeito que existe. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. Com certeza Interestelar é meu filme preferido. O que eu acho desse filme é que ele é muito louco. Eu precisei assistir umas 500 vezes. Eu assisti isso antes de entrar na faculdade, quando eu não sabia nada de física. Nem na faculdade, que eu era mediana em física. E depois que eu me formei, eu já tinha um certo conhecimento sobre física. E é sempre a mesma reação. Eu fico, cara, que doido. Porque é muito bom o filme, além de ser uma história interessante, acho que é uma história diferente. A gente sempre vê essa questão de alguma coisa vai destruir a Terra e a gente vai fazer alguma coisa para salvar. E isso eles conseguiram fazer uma questão totalmente relativística de como salvar a Terra. Achei isso muito irado. E a gente brisa sempre, a gente sempre tem dificuldade de pegar as referências de primeira, mas é um filme muito completo, eu sinto. As pessoas que trabalharam com ele, o Kip Thorne, eles foram realmente atrás. Eles queriam fazer uma coisa cientificamente correta, diferente de muitos filmes de ficção. Então, ok, tá, isso não existe, mas eu vou representar a maneira mais possível da existência dele. E isso que é o legal. Fora que tem todo aquele emocional, tem todo aqueles romances, então tem toda uma trama por trás da ciência. É muito, muito legal.
Bom, então é isso que a gente queria trazer pra vocês hoje. Escreve nos comentários o que você acha desse filme, se você gosta, ou se tem algum outro filme que você gosta mais que também trata de questões físicas. E se você quiser saber sobre a física de algum outro filme, de alguma outra série, coloca nos comentários que se for possível eu trago. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal porque me ajuda muito. E ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Lembrando que eu sempre deixo minhas redes sociais na descrição para se você quiser acompanhar, porque eu também faço divulgação científica um pouquinho em cada lugar. E se você ainda não me segue em nenhuma rede social, eu sou a Gabi, a mina da física, e estou no Instagram, no TikTok, no Twitter, tudo com esse nome, mostrando a física de uma maneira mais colorida. Vai lá checar as minhas páginas. E muito obrigada por ter assistido até aqui.